Oi, viajantes da vida! Bem-vindo, bem-vinda vocês aí que estão assistindo a mais um Mediunidade em Foco. Dessa vez o nosso episódio é o 78, nós já chegamos ao capítulo 37 aqui no Seara dos Médiuns. Mas antes da gente atacar o livro, atacar no bom sentido, né? Antes da gente abordar o livro, deixa eu te fazer umas perguntas. Você conhece aí algumas pessoas que às vezes chegam no centro espírita assim, eu vim aqui para saber o que o centro pode fazer por mim, que eu estou com um problema muito sério, eu preciso me livrar de uns espíritos atrasados, que não encontro jeito, por que o meu guia me abandonou? Ou então outras pessoas que até têm mediunidade, que querem trabalhar na mediunidade, mas estão sempre ali enroladas em algum processo que cheira mais a obsessão do que a mediunidade. Pois é, gente. Olha que coisa interessante. Aqui, no Seara dos Médiuns, quando Emmanuel vai tratar de um capítulo que ele chamou de Dever Espírita, uma mensagem psicografada em 23 de maio de 1960, ele foi tratado do item 137 aqui do Livro dos Médiuns. E não é que nesse item 137 do Livro dos Médiuns, Allan Kardec está tratando de um dos tipos de comunicações que podem receber. Ele começa lá com comunicações frívolas, grosseiras, até chegar sérias e depois nas instrutivas. Ele vai fazendo uma escala, né? E aí das comunicações sérias, ele chega num nível mais alto, que são as comunicações instrutivas. Aquelas que os espíritos aproveitam a mediunidade, aproveitam do médium para trazer informações que sejam úteis para o médium, e médium que não aproveita as informações que os guias trazem para ele em primeiro lugar, achando que é só o carteiro para distribuir mensagem para os outros para aplicarem, mas ele não, está muito iludido. Pode até estar aí fascinado com essa história de mediunidade. Mas uma coisa muito simples, que é o uso da questão das mensagens instrutivas, aqui trata esse item 137 do Livro dos Médiuns, Emmanuel vai puxar a brasa para nós refletirmos sobre assim, como é que eu atraio, então, os bons espíritos que vão dar mensagens instrutivas? Porque não é qualquer um que tem uma Joana de Anjos, qualquer um que tem um Emmanuel, qualquer um que tem um Camilo, um Charles lá, como da tia Ivone Pereira. Então, como é que a gente faz? Eu queria receber mensagem do Bezerra de Menezes. Não imagina que é só você se concentrar lá e ficar escrevendo, não, porque não vai ser o Bezerra de Menezes desse jeito. Então a gente começa a pensar. Tem muita gente que vai para o centro com ou sem mediunidade só para ver fenômeno. E do fenômeno só para ficar ali, fuxicando, tentando investigar quais são as encarnações daquele espírito, ou onde é que está o erro. Às vezes é um erro de grafia, às vezes é um erro de pontuação e a pessoa já cria, essa mensagem não é boa. Tem que ler o conteúdo, tem que aprender sobre o conteúdo. E essa é uma questão importante que o Emmanuel começa chamando a atenção da gente para a gente pensar assim, por que eu quero abordar a mediunidade? Você já se perguntou para isso? Por que é que você quer abordar o campo da mediunidade, seja como médium ostensivo, seja como um observador de fenômenos, observadora de fenômenos? Qual é o objetivo aí? É se instruir ou só passar o tempo? Ou só se divertir? Essa é a questão. Quando a gente pensa em usar a mediunidade só para se divertir, não vai ser com espíritos elevados que a gente vai sintonizar. Vai ser com aqueles que estão ali querendo também só se divertir. Então, olha o que o Emmanuel diz para nós. Com muita propriedade, afirmou Allan Kardec que os espíritos elevados se ligam de preferência aos que procuram instruir-se. E quem busca instruir-se, escolhe o caminho do esforço máximo. Epa! Aí já tem um monte de gente assim, mas eu não quero esse negócio não, educação mediúnica que demora 2 anos, que demora 3 anos, é muito estudo para poder praticar, eu já sou médio de berço. E outros, e a gente tem que estar sempre atento a ele, Emmanuel afirma que Kardec, aqui mesmo, nesse item 137, ele chama atenção para o fato de que bons espíritos só procuram quem quer aprender. E quem quer aprender tem que levar em conta o esforço. Eu costumo falar para os meus alunos, e isso é muito importante aqui também, eu costumo falar para os meus alunos que aprender
só vem antes de estudar no dicionário. E ainda aproveita e passa para dizer assim, aprovação só vem antes de estudar no dicionário. Porque na vida, para aprender a gente tem que estudar, para ser aprovado a gente tem que estudar. Do contrário, as coisas não acontecem. Mas não acontece também assim na escola? Não tem um monte de gente que não quer estudar, que não quer nada. Um monte de gente no espiritismo também. Já quer chegar e logo ir para a mesa mediúnica, já quer chegar e entrar direto na reunião de desobsessão. Já quer ser chamado direto para fazer uma palestra, sem nunca ter estudado a fundo nem a obra básica, mais básica, que nem é esse aqui, é o Livro dos Espíritos. Então a gente tem que estar atento. Emmanuel chama a atenção que quem quer se instruir, quem busca se instruir, tem que escolher o caminho do esforço, do trabalho. Essa é a questão importante. Mas ele também sabe, né? E ele vai fazer essa analogia que eu fiz aqui com a escola. Olha aqui, ó. Todo educandário é instituto de disciplina. Entretanto, aqui e ali aparecem alunos viciados em recreio e preguiça, suborno e cola. Estes, contudo, podem obter as mais brilhantes situações no jogo das aparências, mas nunca o respeito e a confiança dos professores dignos do título que conquistaram. Gente, isso aqui funciona na vida, na nossa relação com os espíritos, mas também funciona lá na escola onde o Emmanuel está falando. E aí a gente tem essa observação, essa experiência. Quanta gente que não quer estudar e quer colar. Quanta gente que fica lá tentando pescar da prova dos outros, da informação dos outros, do trabalho dos outros. Eu tive uma experiência já de muitos anos. Hoje esse aluno que foi vítima já é um professor, já é reconhecido também. Mas na época que ele era aluno lá, meu aluno, tinha que fazer relatório de uma disciplina de um outro docente. E aí um desses ali, ó, daqueles que estão viciados em cola, em preguiça, chegou assim, deixa eu ver seu relatório, fulano de tal. E o meu aluno, que era meu aluno e orientado lá no meu laboratório, entregou, achando que o menino ia olhar o relatório para ver mais ou menos qual era o que fazia, porque ele era um excelente aluno, e ia fazer o relatório dele. Mas não é que o trapaceiro, mas não é que o trambiqueiro, ali ó, igual o Emmanuel fala, pegou, tirou cópia, passou corretivo no nome do meu aluno, colocou o nome dele, fez cópia de novo e entregou para o outro professor, que não era das criaturas mais atentas. E aí a gente começa a observar ali, né? Como o Emmanuel falou, os bons instrutores só procuram os alunos dedicados. Os espíritos benfeitores só vão procurar aqueles alunos que realmente, aqueles pesquisadores, aqueles estudiosos que realmente querem aprender. E entregou e o professor deu nota. Gente, isso é muita falta de caráter. E aí imagina um profissional desse, porque aqui a gente não está preparando para o indivíduo ter um boletim com nota azul para pedir aumento de mesada. É para ser profissional. Lógico que a carreira desse trapaceiro, desse acostumado à preguiça e à cola, não é das coisas mais brilhantes, como a do meu aluno, que é um educador, que é um professor, que é alguém que vale a pena a gente amar e respeitar. Então é exatamente o que o Emmanuel diz ali, ó. Os trambiqueiros, os coladores, eles podem até ter sucesso. Por exemplo, se o indivíduo tem uma mediunidade ostensiva, ele vai produzir fenômenos, vai atrair um monte de bajuladores, de curiosos, mas não vai atrair os bons espíritos. Aquela referência que ele faz ali aos professores dignos do título que conquistaram são os bons espíritos. São os espíritos elevados de que o Kardec fala ali no Livro dos Médiuns. E a gente tem que estar muito atento. Não adianta, não tem atalho para ser um bom médium. Não tem atalho para ser um bom espírita. Como não tem atalho para ser um bom engenheiro químico, como era o caso lá do meu aluno. Então a gente tem que ter muita atenção em relação a isso. Porque de vez em quando o que o povo quer é gastar tempo, é ficar fofocando, é usar da mediunidade por curiosidade. E aí Emmanuel vai advertir. Sai lá da sala de aula, sai lá da escola e vai falar direto para nós, doutrina. Ó, na doutrina espírita, escola maternal de nossas almas, há mais de um século surgem aprendizes de todas as condições. Tem gente de todo tipo. Aos que pediam fenômenos para alicerçar a convicção, foi concedida pelos instrutores da humanidade a mais alta cópia de francas demonstrações da sobrevivência. As pesquisas rigorosamente científicas de William Crookes e as respostas positivas do plano espiritual valeram por insofismável testemunho da verdade
a benefício de todo o orbe. E porque os discípulos da nova revelação se espalhassem por toda parte, as experiências foram examinadas e são até hoje reexaminadas, sob variada nomenclatura em todas as direções. Então, quem quer levar a sério, mesmo pelo caminho dos fenômenos, antes de ir pelo caminho dos estudos, pode levar a sério. Quando ele fala ali das pesquisas do William Crookes na década de 1870, olha só como é antigo, né? 1870 e um pouquinho, ele estudando lá Florence Cook, né? e Kate King. Então é importante, importantíssimo a gente estar atento a isso aqui. E aí, quem quiser estudar, encontra. Quem quiser examinar e reexaminar os fenômenos que já existem, os relatos dos livros, vai ter muito material para estudo. Mas será que as pessoas têm abordado o centro espírita assim? Será que não apareceu, pelo menos aqui, para mim, ao longo desses quase 40 anos de trabalho mediúnico e mais de 40 anos de frequentação do centro espírita, já apareceu muita gente curiosa, bisbilhoteira. Eu quero ver o fenômeno, eu quero mensagem do fulano de tal para dizer onde é que estão os documentos, para desembaraçar o inventário, como já aconteceu com uma vizinha da minha mãe. Então, gente, pode acontecer. Essa seriedade para estudar, essa busca de contato com os instrutores do mundo espiritual, isso, vamos chamar assim, instrutores do mundo espiritual, espíritos elevados que dão mensagens instrutivas. Isso só acontece com quem está procurando, só acontece com quem está buscando. E aí, Emmanuel vai chamar a atenção. Olha aí para o seu universo de frequentadores e de trabalhadores para a gente ver que tipo de trabalhadores vão sintonizar com os benfeitores espirituais. Que tipo de trabalhadores vão atrair os instrutores do mundo espiritual? Olha o que ele diz. Os tarefeiros do ensinamento espírita, por isso, não podem esquecer a obrigação de preservá-lo a cavaleiro, quer dizer, à frente de todas as investidas dos alunos ociosos, que nada procuram senão em divertir e polemizar. Vê-los-emos em todos os lugares, sempre dispostos a pentear as ocorrências e expor de público as caspas recolhidas para o espetáculo das discussões sem proveito. É aí que entra o fuxiqueiro da reencarnação do espírito que está se comunicando. Quem que ele foi, o que que não foi, o que que ele fez, quem que não fez, ou então o que que eu fiz na outra encarnação. São esses ali, que ficam procurando, olhando a forma, reclamando dessa ou daquela forma de linguagem. E aí os estudiosos, aqueles que estão na direção, por isso que de vez em quando a gente encontra um dirigente de reunião mediúnica assim, não, por enquanto ainda não é o momento de você entrar, vem estudar na reunião do ESD, vem participar do estudo sistematizado, vem para a reunião pública primeiro, aprenda a dar passe, para depois a gente colocar você numa reunião mediúnica. Por quê? Porque eles estão percebendo que algumas pessoas têm essa atitude ali. São curiosas, querem o fenômeno para encontrar pequenas falhas, as caspas, uma referência até não muito higiênica, mas as caspas, aqueles errinhos, aquelas falhazinhas que às vezes acontecem nas mensagens. Ora, as criaturas mais ilustradas cometem pequenos ou grandes erros de linguagem, principalmente porque aqui a transmissão da comunicação não vai ter, já que é o espírito pensando, o médium transmitindo e escrevendo. Pode acontecer. Então, a gente tem que estar atento. E aí, aqueles que só querem se divertir, aqueles que só querem gastar o tempo, não devem participar das reuniões mediúnicas. Não devem ter acesso a esse intercâmbio. Por quê? Porque essa atitude deles afasta os instrutores. Repele os espíritos que são os instrutores do mundo espiritual, aqueles que são capazes de trazer mensagens instrutivas. E aí vem a recomendação do Emmanuel para nós trabalhadores sérios, para nós estudiosos sérios, para nós dirigentes. Você aí que é dirigente de reunião mediúnica, você aí que é dirigente de trabalho doutrinário, fica atento ao que o Emmanuel vai falar aqui. Olha só. Resguardemos a mensagem edificante do Espiritismo contra aqueles que tomam o fruto da lição, perdendo tempo em repetidas e inúteis perquirições sobre a casca, com deliberado abandono da substância. Quem é essa gente? É essa gente superficial. Então eu vou ser contra, vou proibir a entrada deles no centro? Não! Nem isso que o Emmanuel está dizendo, não! A gente não tem que ficar segregando, enxotando as pessoas, senão vira mais uma inquisição espírita, né? E não um centro espírita. Mas tem esse cuidadinho ali de não dar acesso à reunião mediúnica.
de não permitir que essas criaturas com esse discurso, às vezes, verborrágico, falantes demais, dominem os estudos e fiquem gastando tempo só na superfície, só na casca, deixando de olhar para o conteúdo, deixando de observar a substância, como Emmanuel chama a atenção para nós ali. Porque é exatamente isso. Gasta-se tempo. E, como Kardec diz, espírito instrutor não tem tempo a perder. Vocês já imaginaram? Realiza aí, convocar o Emmanuel para ficar sabendo das outras encarnações da Lívia, por exemplo. Ou das outras encarnações da filha dele, da Flávia, quando ela foi filha lá do senador Publio Lentulus. Ele ia gastar tempo com isso? Claro que não. Imagina se fosse com o mexerico da vida dos outros. Por quê? Porque exatamente essa perda de tempo, esse mexerico com a vida dos outros, essa tentativa de diversão, que fez que muitas pessoas no cristianismo perdessem oportunidades preciosas. Porque elas gastam tempo falando a casca e deixando de lado a substância. Olha essa referência sobre o passado. Há 2 milênios se agita a opinião da Terra em torno do Cristo, organizando-se em nome dele, guerras e conchavos, disputas e controvérsias, dietas e conselhos, interpretações e perseguições. Mas o que permanece firme através do tempo é a palavra do Evangelho. Então, os superficiais, os que estão aí para brincar, os que não seguem os instrutores, esses acabam lançando o movimento, ali no caso o movimento cristão, mas pode ser o nosso movimento espírita. De vez em quando, até surgem no nosso movimento espírita uma série de debates, porque é assim, porque é assado, espírita de direita, espírita de esquerda, espírita progressista, espírita conservador. Gente, e aí isso está até fora da doutrina. Mas já teve discussões se o corpo de Jesus era material, se o corpo de Jesus era fluídico, se criança tem aura colorida, se não tem. Tudo casquinha, tudo superfície. O que conta é a essência da doutrina, então a gente tem que buscar essa. Da mesma maneira como a irmã fala ali, o que conta é a essência do Evangelho. É a mensagem transformadora que Jesus legou para nós. Do contrário, a gente fica perdido. E aí, essas criaturas que às vezes são inteligentes, mas são perturbadoras dessa sinergia de estudar, aprender e aplicar, que é o que atrai os instrutores espirituais, elas causam muita confusão. Causaram as inquisições, as cruzadas do passado e estão causando confusão no movimento espírita até hoje. Então a gente tem que ter muita cautela, muito cuidado em relação a isso. Cuidado para essa ideia equivocada de não precisamos mais de mediunidade, não precisamos mais de instrução. Precisamos dos instrutores. Precisamos de mensagens sérias. Mas também tem muita mensagem séria, tem muita mensagem instrutiva que já está nos livros. E as pessoas precisam procurar nos livros, tem que aprender a compulsar os livros, a estudar nos livros, para ajudar, né? Para dar uma ajudinha, para mostrar para os benfeitores, para os instrutores, que nós estamos querendo nos instruir. Lembra do esforço máximo que Emmanuel falou lá no começo da mensagem? É esse que tem que aparecer aí. Estudar, 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 estudar. E aí vamos lá para praticar, ouvir, aprender, ajudar os espíritos sofredores, se for o caso. Mas está sempre focado em aprender. E aí vem observações importantes do Emmanuel. Olha só. Armem-se os caçadores de fenômenos como desejem e detenham como puderem os elementos que a vida endereça à necessária renovação. Todo fenômeno edifica, se recebido para enriquecer o campo da essência. Então, mesmo esses que gastam tempo, desde que não seja o nosso tempo, desde que não seja o nosso tempo e o dos benfeitores espirituais, dos instrutores espirituais, na nossa casa espírita, eles podem. Eles podem tentar produzir fenômeno, criar grupos especiais na instituição deles, no jeito deles trabalharem. Por quê? Porque até esse fenômeno meio atabalhoado aí, meio esquisito, pode trazer instruções e despertar alguns. Eles podem. E Emmanuel é interessante que ele não propõe nenhuma guerra santa, né, gente? Não, porque no meu centro é melhor do que no centro do outro, porque no outro ainda tem esse desvio, aquele outro. Aquela pessoa é curiosa, ela não é uma boa trabalhadora. Emmanuel não está falando para a gente ficar atacando ninguém. Ele está recomendando que nós não façamos assim. Não sejamos os caçadores de fenômenos. Não sejamos os simples assistentes de reunião mediúnica para matar a curiosidade. Mas que nós sejamos estudiosos. E é desse jeito que ele vai fazer a recomendação final. Quanto a nós, porém, estejamos fiéis à instrução, desmaterializando o espírito, com E minúsculo, quanto possível, para que o espírito, com E maiúsculo,
se conheça e se disponha a brilhar. Ali, espírito no sentido da antítese com relação à matéria, né? Buscando ali tirar das questões materiais, das questões do rito, às vezes até do ritual, mas valorizando, enriquecendo o ser espiritual que nós somos. Tudo bem para aquelas pessoas que querem usar da mediunidade por diversão. Não seja esse o nosso caso. Que o nosso caso seja de desmaterializar o espírito para fazer o espírito com E maiúsculo brilhar. Brilhar onde? Com conhecimento, com instruções, com ferramentas de trabalho. Quem estuda mais tem mais ferramentas de trabalho para oferecer a Jesus. Você que é médium, você que é dirigente de reunião mediúnica, sabe que os benfeitores espirituais, numa reunião, agora vamos lá, de assistência a sofredores com uma desobsessão, só confiam nos médiuns que buscam se instruir também com aquelas comunicações. Epa, aquele espírito lá foi invejoso, ciumento, está nessa situação, é melhor eu não cometer os mesmos erros que eles. E isso que é proposto para nós. Então vamos refletir? Vamos evitar essa postura de curiosos, de xeretas da mediunidade e usar da mediunidade, usar das reuniões de estudo para nós crescermos de verdade, para nós nos instruirmos de verdade? Pois é, fica aí a sugestão. Fica ali a proposta do Emmanuel para que nós desmaterializemos o espírito, ou seja, sem pathfinder, amuleto, roupa especial, né, luz especial, essas coisinhas que são periféricas. Vai estudar lá os itens 62, 63 do Livro dos Médiuns, vocês vão ver que não tem nada dessas necessidades. Mas, para que o espírito aprenda, lembra, aprender só vem antes de estudar no dicionário. Então estuda bastante aí, vai aplicando quanto puder e nós vamos nos encontrar nessa seara de trabalho linda que Jesus e o Espiritismo nos oferecem. Agradeço muito pela presença de vocês, pela atenção de vocês até agora assistindo ao vídeo e vou pedir, né? Se inscreve aí no canal, acione o sininho para receber as notificações. Se gostou, deixa um like. Se não gostou, pode deixar um dislike, mas vai lá e comenta. Diz assim, olha, gostei por causa disso, gostei por causa daquilo. Não gostei porque você falou bobagem. Quais as bobagens que eu falei, se eu falei? Tá? E se gostou bastante, pega o link e manda para os seus conhecidos. Coloca nas suas redes sociais, ajuda a gente a divulgar essa mensagem de elevação, de amor, de responsabilidade diante dessa ferramenta tão importante que é a mediunidade. Grande abraço para você e até o próximo vídeo!